decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 9 – Ferramentas para a resolução de problemas. A voz na sua cabeça analisa as diferentes ferramentas que existem para ajudar a resolver a tensão entre ser aprisionado em espirais de pensamentos negativos e pensar de forma clara e construtiva. Muitas dessas técnicas envolvem mudar a maneira como pensamos para controlar as conversas que temos com nós mesmos. Mas a ideia central deste livro é que também existem estratégias para controlar a voz interna fora de nós, nos nossos relacionamentos pessoais e ambientes físicos. Alguns cientistas identificaram como essas ferramentas funcionam isoladamente. Mas você precisa descobrir por si mesmo qual combinação dessas práticas funciona melhor no seu caso. Para ajudá-lo nesse processo, resumi as técnicas discutidas neste livro, organizando-as em 3 seções: ferramentas que você pode implementar por conta própria, ferramentas que alavancam seus relacionamentos com os outros e ferramentas que envolvem o seu ambiente. Cada sessão começa com as estratégias que você provavelmente achará mais fácil implementar quando assolado pelo falatório, evoluindo para aquelas que podem exigir um pouco mais de tempo e esforço. 1.1 – Ferramentas que você pode implementar por conta própria. A capacidade de dar um passo para trás ou na câmara de eco da nossa mente para podermos adotar uma perspectiva mais abrangente, mais calma e objetiva é uma ferramenta importante para combater o falatório. Muitas das técnicas revisadas nesta sessão ajudam a fazer isso, embora algumas, como a prática de rituais e acreditar em superstições, funcionem por outros canais. 1. Use a conversa interna distanciada. Uma maneira de criar distância quando se está perdido no falatório envolve a linguagem. Quando estiver tentando superar uma experiência difícil, use o seu nome e ou você ou para se referir a si mesmo. Essa prática está associada à menor ativação das redes cerebrais associadas à ruminação e resulta em melhor desempenho sob estresse, em pensamentos mais sábios e em menos emoções negativas. 2. Imagine-se aconselhando um amigo. Outra maneira de pensar sobre sua experiência a partir de uma perspectiva distanciada é imaginar o que diria um amigo que estivesse passando pelo mesmo problema que você. Pense no conselho que daria a essa pessoa, em seguida aplique-o a si mesmo. 3. Amplie sua perspectiva. Falatório envolve um foco restrito nos problemas que estamos enfrentando. Um antídoto natural para isso envolve ampliar nossa perspectiva. Para fazer isso, pense em como a experiência que o preocupa se compara a outros eventos adversos pelos quais você ou outros já passaram, como ela se encaixa no esquema mais abrangente da sua vida e do mundo ou como gente que você admira reagiu à mesma situação. 4. Reformule sua experiência como um desafio. O tema deste livro é que você tem a capacidade de mudar a maneira como pensa sobre suas experiências. O falatório costuma ser acionado quando interpretamos uma situação como uma ameaça de algo que não podemos controlar. Para ajudar sua voz interna, reinterprete a situação como um desafio com o qual pode lidar, por exemplo, lembrando-se de como conseguiu se sair bem de situações semelhantes no passado ou usando a conversa interna distanciada. 5. Reinterprete a resposta do seu corpo ao falatório. Os sintomas corporais de estresse, uma perturbação estomacal antes de um encontro ou de uma apresentação, por exemplo, costumam ser estressantes por si sós. Por exemplo, o falatório faz seu estômago roncar, o que mantém o falatório, o que leva seu estômago a continuar roncando. Quando isso acontecer, lembre-se de que sua resposta corporal ao estresse é uma reação evolutiva adaptativa que melhora o desempenho sob condições de alto estresse. Em outras palavras, diga a si mesmo que sua respiração rápida e ofegante, os batimentos cardíacos acelerados e as mãos suadas não existem para sabotá-lo, mas para ajudá-lo a responder a um desafio. 6. Normalize sua experiência. Saber que não está sozinho em sua experiência pode ser uma maneira eficiente de debelar o falatório. Existe uma ferramenta linguística para ajudar a fazer isso, usar a palavra ou você ou para se referir às pessoas em geral ao pensar ou falar sobre experiências negativas. Isso ajuda a refletir sobre suas experiências com um distanciamento saudável e deixa claro que o que aconteceu não é exclusivamente individual.
e sim uma característica da experiência humana em geral. 7. Faça uma viagem mental no tempo. Outra forma de se distanciar e ampliar sua perspectiva é pensar em como se sentirá daqui a um mês, um ano ou até mais. Nesse futuro, você vai olhar para trás e o que o está incomodando parecerá muito menos perturbador. Isso ressalta a impermanência de seu estado emocional atual. 8. Mude o ponto de vista. Ao pensar em uma experiência negativa, visualize o evento em sua mente do ponto de vista de uma mosca na parede vendo a cena. Tente entender por que o seu eu distante o está se sentindo daquela maneira. A adoção dessa perspectiva faz as pessoas se concentrarem menos nas características emocionais da própria experiência e mais em reinterpretar o evento com uma visão mais esclarecedora que leve a uma solução. Você também pode se distanciar por meio de imagens visuais, imaginando-se se apartando da cena perturbadora, como uma câmera se afastando até a cena se reduzir ao tamanho de um selo postal. 9. Escreva de forma expressiva. Escreva sobre seus pensamentos e sentimentos mais profundos relacionados à sua experiência negativa por 15 a 20 minutos por dia, durante 1 a 3 dias consecutivos. Deixe-se levar enquanto anota seu fluxo de pensamentos, não se preocupe com a gramática ou a ortografia. Focar em sua experiência da perspectiva de um narrador proporciona um distanciamento da experiência, o que o ajuda a entender o que sentiu e a melhorar como se sente ao longo do tempo. 10. Adote a perspectiva de um observador neutro. Se estiver sendo incomodado por um falatório por conta de uma interação negativa que teve com alguém ou com um grupo de pessoas, assuma a perspectiva de um observador neutro e imparcial que está motivado a encontrar a melhor solução para todas as partes envolvidas. Isso reduz as emoções negativas, acalma uma voz interna agitada e melhora a qualidade do nosso relacionamento com pessoas com quem tivemos interações negativas, inclusive nossos parceiros amorosos. 11. Use um amuleto da sorte ou adote uma superstição. Acreditar que um objeto ou comportamento supersticioso ajuda a aliviar seu falatório muitas vezes tem exatamente esse efeito, ao controlar o poder de expectativa do cérebro. É importante ressaltar que não é preciso acreditar em forças sobrenaturais para se beneficiar dessas ações. Entender como elas aumentam o poder de cura do cérebro é suficiente. 12. Faça um ritual. Realizar um ritual e uma sequência fixa de comportamentos infundidos de significado que proporciona um senso de ordem e controle que pode ser útil para dominar o falatório. Embora muitos dos rituais em que nos envolvemos, por exemplo, oração silenciosa, meditação, ou nos sejam transmitidos por nossa família e nossa cultura, realizar rituais criados por você mesmo também pode ser eficaz para acalmar o falatório. 1.2 Ferramentas que envolvem outras pessoas. Quando pensamos no papel que os outros têm na nossa vida para ajudar a controlar nossa voz interna, há duas questões a serem consideradas. A primeira é como podemos dar apoio a quem estiver incomodado pelo falatório. E a segunda é como podemos receber apoio quando nos encontramos em situação semelhante. 1.3 Ferramentas para dar apoio a outros. 1. Considere as necessidades emocionais e cognitivas das pessoas. Quando alguém procura o apoio de outras pessoas para lidar com o falatório, em geral há duas necessidades em jogo, por um lado, atenção e apoio, e necessidades emocionais, por outro, conselhos concretos sobre como resolver o problema e seguir em frente, e necessidades cognitivas. Considerar essas duas necessidades é vital para a sua capacidade de acalmar o falatório de outras pessoas. Em termos concretos, envolve não apenas reconhecer com empatia o que os outros estão vivenciando, mas também ampliar sua perspectiva, dar esperança e normalizar a experiência. Isso pode ser feito pessoalmente ou por meio de mensagens, redes sociais e outras formas de comunicação digital. 2. Seja invisível no seu apoio. Conselhos sobre como reduzir o falatório de alguém podem sair pela culatra quando não são solicitados, ameaçam a sensação de autoeficácia e autonomia dos outros. Mas isso não significa que não haja outras maneiras de ajudar quem estiver sofrendo com o falatório e não pede ajuda. Em tais situações, dê seu apoio de forma invisível, sem que as pessoas percebam que você as está ajudando. Há muitas formas de fazer isso.
Uma das abordagens envolve uma ajuda prática e dissimulada, como limpar a casa dessa pessoa sem ela ter pedido. Outra envolve tentar ampliar as perspectivas dos outros indiretamente, falando em termos gerais sobre outras pessoas que lidaram com experiências semelhantes. Por exemplo, é incrível como todo mundo acha estressante ter filhos, ou pedindo aconselhamento de alguém mais, porém sem demonstrar que os conselhos são para ajudar a pessoa necessitada. Por exemplo, se um colega meu estiver com dificuldades para se relacionar com um aluno de pós-graduação e nos encontrarmos com outros orientadores, posso perguntar casualmente se alguém ali já teve problemas de relacionamento com algum aluno e, em caso afirmativo, como administrou a situação. 3. Diga a seus filhos para fingir que são super-heróis. Essa estratégia, popularizada na mídia como o efeito Batman, é uma técnica de distanciamento particularmente útil para crianças vivenciando emoções intensas. Peça para fingirem que são um super-herói ou personagem de desenho animado que admiram e depois incentive-as a se referirem a si mesmas usando o nome desse personagem quando estiverem diante de uma situação difícil. É uma forma de ajudar as crianças a se distanciarem. 4. Faça contato físico afetuosamente, mas com respeito. Sentir o toque caloroso de alguém que amamos, seja um aperto de mão ou em forma de abraço, nos conscientiza de que temos pessoas na nossa vida em quem podemos confiar, resultando numa reformulação psicológica para aliviar o falatório. Um toque afetuoso também desencadeia inconscientemente a liberação de endorfinas e outras substâncias químicas no cérebro, como a oxitocina, que reduzem o estresse. Claro que, para ser eficaz, o toque afetuoso precisa ser desejável. 5. Seja o placebo de outra pessoa. Nossas convicções podem ser fortemente influenciadas por outros, inclusive por nossas expectativas sobre a eficácia com que podemos lidar com o falatório e quanto tempo ela vai durar. Você pode utilizar esse método de cura interpessoal apresentando à pessoa a quem está aconselhando uma visão otimista de que suas condições vão melhorar, o que muda as expectativas sobre como seu falatório irá se desenvolver. 1.4. Ferramentas para receber apoio dos outros. 1. Crie uma rede de conselheiros. Encontrar as pessoas certas com quem conversar, que sejam capazes de satisfazer suas necessidades emocionais e cognitivas, é o primeiro passo para obter apoio de outros. Dependendo do domínio no qual você está vivenciando o falatório, pessoas diferentes podem estar equipadas de maneira específica para ajudá-lo. Um colega pode ser hábil em aconselhá-lo sobre problemas no trabalho, mas seu parceiro ou sua parceira podem ser mais úteis para aconselhá-lo sobre dilemas interpessoais. Quanto mais gente você tiver para buscar apoio em crises de falatório em domínios específicos, melhor. Portanto, crie um quadro diversificado de consultores para casos de falatório, um grupo de confidentes a quem recorrer para obter apoio em diferentes áreas de sua vida que podem ser afetadas por uma voz interna descontrolada. 2. Procure contato físico. Você não precisa ficar esperando um toque afetuoso ou contato físico de apoio de alguém. Sabendo dos benefícios resultantes, você mesmo pode tomar a iniciativa, pedindo um abraço ou um simples aperto de mão a pessoas de confiança na sua vida. Nem é necessário tocar em outro ser humano para colher esses benefícios. Abraçar um objeto inanimado reconfortante, como um ursinho de pelúcia ou um cobertor de apego, também é útil. 3. Olhe para a foto de um ente querido. Pensar em pessoas que se importam conosco nos lembra que podemos recorrer a elas em busca de apoio em momentos de angústia emocional. É por isso que olhar para fotos de entes queridos pode acalmar nossa voz interna quando estamos perdidos no falatório. 4. Faça um ritual com outras pessoas. Embora muitos rituais possam ser realizados a sós, muitas vezes há um benefício adicional resultante da realização de um ritual na presença de outros, por exemplo, de meditação ou oração comunitárias, rotina antes de entrar em campo com a equipe ou até mesmo fazer um brinde com amigos da mesma maneira, todas as vezes dizendo sempre as mesmas palavras. Isso ainda proporciona uma sensação de apoio e transcendência do eu que reduz sentimentos de solidão. 5. Minimize o uso passivo das redes sociais.
Acessar de forma voyeurística os feeds de notícias de terceiros no Facebook, no Instagram e em outras plataformas de mídia social pode desencadear espirais de pensamentos autodestrutivos e sentimentos de inveja. Uma maneira de atenuar essas consequências é restringir o uso passivo desses espaços. Use essas tecnologias ativamente em vez de se conectar com outras pessoas em momentos oportunos. 6. Use as redes sociais para obter apoio. Apesar de as mídias sociais terem o poder de instigar o falatório, também oferecem uma oportunidade sem precedentes de ampliar o tamanho e o alcance de sua rede de apoio. No entanto, ao usar esses meios para procurar apoio, seja cauteloso ao compartilhar impulsivamente seus pensamentos negativos. Fazer isso implica o risco de compartilhar coisas de que você pode se arrepender mais tarde e que podem perturbar outras pessoas. Ferramentas que envolvem o meio ambiente. 1. Organize o seu ambiente. Quando o falatório aflora, muitas vezes sentimos como se estivéssemos perdendo o controle. Nossas espirais de pensamentos nos controlam, e não o contrário. Quando isso acontecer, você pode aumentar sua sensação de controle impondo ordem ao seu redor. A organização do seu ambiente pode assumir várias formas. Otimizar seu espaço em casa ou no trabalho, fazer uma lista e arranjar os diferentes objetos que o cercam são exemplos comuns. Encontre sua maneira de organizar seu espaço que o ajude a ter uma sensação de ordem mental. 2. Exponha-se mais a espaços verdes. Passar um tempo em espaços verdes ajuda a reabastecer as reservas limitadas de atenção do cérebro, que são úteis para combater o falatório. Faça um passeio por uma alameda arborizada ou um parque quando estiver se sentindo inquieto. Se isso não for possível, assista a um vídeo de natureza no seu computador, observe uma fotografia de uma paisagem verdejante ou até mesmo ouça uma gravação com sons da natureza. Você pode rodear o espaço em que vive e trabalha com folhagens para criar ambientes que sejam benéficos para a voz interna. Procure experiências arrebatadoras. O arrebatamento nos possibilita transcender nossas preocupações atuais ao colocar os problemas em perspectiva. Obviamente, as experiências arrebatadoras variam de pessoa para pessoa. Para algumas, é apreciar uma paisagem deslumbrante. Para outras, é a lembrança de uma criança realizando um feito incrível ou pode ser contemplar uma obra de arte notável. Descubra o que inspira um sentimento de arrebatamento em você e procure cultivar essa emoção quando perceber que seu diálogo interno está em parafuso. Também pode pensar em criar espaços ao seu redor que suscitem sentimentos de arrebatamento cada vez que olha para eles. Visite nosso canal e acesse nossa playlist A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.